Olá, todo mundo! Estou aqui novamente. Já tô gravando um vídeo atrás do outro. Gravei um outro vídeo, se você não viu, falando como foi o meu primeiro ano aqui na França, como foi algumas experiências aí. E veio uma outra ideia de vídeo eu pensei, né, falei, vou explicar mais detalhado como que foi essa minha primeira experiência na minha primeira família como au pair, vindo aqui pra França, né, que foi o primeiro ano, dei uma leve explicada mais ou menos, mas vim explicar mais como que foi detalhado isso e como que foi aí esse processo, né, por que que acabou sendo complicado, por que que eu tive que sair dessa família, e eu quase fui expulsa dela, sabe, assim, foi uma coisa assim que me deixou a flor da pele, eu fiquei assim, numa ansiedade a mil, tipo, eu não sentia ansiedade quando eu morava no Brasil, tipo, ansiedade normal, mas a minha ansiedade aqui, nossa, foi a mil, porque tudo novo, num país novo, morando com uma família que eu não conheço, não conseguindo me comunicar, porque eu cheguei aqui, tipo, eu sabia uma outra coisinha em francês, mas não para me comunicar mesmo, como eu estou falando aqui com vocês, hoje, já de um ano aqui na França, eu já consigo me comunicar, mas assim, não é uma coisa fluente, eu acho que eu tô no nível B1, indo pro B2, mas eu ainda tenho que avançar muito, mas a cada dia estou tentando me esforçar o máximo que eu consigo, né, não é fácil, porque eu não fiz aula de francês, eu tô aprendendo no dia a dia e eu tô assim, né, já consigo me comunicar, mas preciso melhorar ainda muito mais, e aí eu sei que eu vou conseguir melhorar, porque eu tô no dia a dia falando francês, ouvindo francês o tempo todo, e uma hora isso entra na cabeça. Mas como que foi a minha experiência com essa primeira família que eu quase fui expulsa, né? Eu saí do Brasil, fiz o meu visto. Para você fazer esse visto, para vir para cá para França, sendo au pair, você precisa de uma família. Então você busca, ou pelo site o Au Pair World, que muitas meninas buscam, né, pelo Au Pair World, e eu fiz isso, busquei pelo Au Pair World, mas tem o Facebook, tem o aupair.com também, tem outros meios, e eu acho que tem agências também que auxiliam meninas. Eu não fiz com agência, eu fiz tudo sozinha, porque o processo não precisa ser obrigatoriamente com uma agência, você pode fazer só. E eu fiz só, porque, tipo, não tinha uma condição muito boa, né? Falei assim, eu vou fazer só, se tem a opção de fazer só, eu vou fazer só. Então foi o que eu fiz. Beber um pouquinho de água, porque eu tava um pouco gripada, e até por isso também que eu não tava gravando vídeo. Eu ainda tô até um pouco com, assim, um nariz meio entupido e tal, mas vou gravar do mesmo jeito, né, explicar aqui e falar a minha experiência. E aí você tem que procurar no Au Pair World, ou você busca em outro site, para poder fazer o visto. Você tem que ter uma família que diga pro consulado que vai estar aqui te aguardando na França quando você chegar, e você vai morar com ela, porque você não pode vir pra França, eu vou pra França, não sei, eu vou decidir lá, quando eu estiver lá, pra onde que eu vou, ou o que que eu vou fazer. Não, pra você entrar aqui nesse país, você tem que estar, assim, organizadinho. Você quer entrar na França? Beleza, mas o que que você vai vir fazer aqui na França? Você vai vir só passear? Você tem dinheiro pra você passear aqui na França? Quanto que você tem de dinheiro? Tipo assim, é tudo assim, perguntado, é tudo bem calculado. Eles não querem deixar entrar qualquer pessoa aqui, né? E aí eles perguntam tudo, tipo, você vai ficar lá então como turista? Beleza, você vai ficar na casa de quem? Você vai ficar em hotel? Você vai ficar onde? Então, pra você vir como au pair, você tem que estar tudo explicado, pra onde que você vai, qual família que você vai, a família, qual a documentação da família, qual o endereço da família, tem tudo isso, gente, é muito assim, burocrático, muito chato, sabe, mas você tem que fazer todo esse processo. Se você quer vir realmente pra cá, você tem que passar por isso. E aí, eu fiz esse processo tudo sozinho, eu busquei informações na internet, como que fazia, tem muitas meninas que explicam, muitas meninas que já viveram o processo de au pair, e explicam bem detalhadinho pra você conseguir fazer só, e é bem tranquilo, eu consegui fazer só, graças a Deus. Não precisei gastar com agência, com o que é muito mais caro, né? Mas se você, às vezes, não quer passar por toda essa dor de cabeça, você pode contratar uma agência, sim, não tem problema nenhum. Ela pode estar te auxiliando, às vezes até encontra família pra você, e é uma boa, né? Porque é uma encheção de saco, assim, você ter que ficar procurando família, às vezes, assim, né, levando não. Muitas não te respondem no Au Pair World, e aí é uma saga, assim, dificílimo, sabe? Mas, se você realmente quer, você tem que correr atrás. E aí, pra poder fazer o meu visto, eu tinha que ter uma família, né? E eu procurei no Au Pair World, que foi onde as meninas falavam que tinha muitas famílias e tal. E aí eu fui procurar lá, mandei pra várias famílias, e essa família me respondeu. Ela me respondeu, eu comecei a conversar com, eu acho que era com o pai que tava buscando as meninas e tal, né?
selecionando, e aí começou a falar comigo, eu disse sim, eu estava interessada, ele falou, e tal, parece que gostei muito do seu perfil, eu falei, que bom, né, e eu já estava procurando já há bastante tempo, assim, não bastante tempo, eu acho que tinha um mês, e acho que quase 2 meses, mas como eu já tinha 30 anos, já estava assim, na corrida contra o tempo, eu tinha que encontrar uma família urgente, sabe, e aí, graças a Deus, essa família, tipo, entrou em contato comigo, né? Por mais que ela não foi depois uma família muito boa, mas eu agradeço que pelo menos ela entrou no meu caminho, porque se não tivesse sido ela, não sei se teria aparecido uma outra família, talvez sim, mas eu tava com muito pouco tempo. E isso que é o problema também. Se você tem tempo, se você tem uma idade boa, você não tá com 30 anos, assim, quase 31, você tem mais tempo pra você escolher realmente uma família boa, que se adapte a você, que mostre que é uma boa família, né? Porque você vai vir para outro país, muitas vezes você não consegue ainda falar bem o idioma, se você consegue, parabéns, é muito bom, mas não é a maioria das meninas que vem desse jeito, elas vêm sem aprender a língua ainda, porque elas querem aprender aqui, né? E aí, muitas meninas acabam, não sei, elas, quero muito, mesmo às vezes tendo tempo, quero muito, e pega uma família que não é muito boa. Eu não tinha muito tempo, acabei pesquisando um pouco e tal, mas essa família parecia boa, tipo assim, dava alguns entenderes que talvez não seria perfeita, mas eu pensei, não existe família perfeita, né? Esse intercâmbio de au pair é difícil mesmo, então é só uma porta de entrada pra mim, eu vou chegar lá, se realmente não for uma família nada boa pra mim, eu troco de família, porque tem essa opção aqui no au pair, você chega com a família, mas você não tem que ficar com a família todo o período de au pair, que são 2 anos aqui na França. Você pode trocar de família, se você não gostou, se não deu certo, você, olha, eu vou trocar de família, você dá, acho que no máximo uns 15 dias pra família, mas se realmente a família for péssima, e você tiver que sair urgente, você nem dá esse tempo, você só pega as suas coisas e vai embora. E é isso, né, que acontece às vezes com algumas meninas. Mas, no meu caso, eu parecia uma família muito boa e tal, fiz o meu visto com essa família, ela falou, olha, a gente gostou de você e tudo mais, a gente tem 3 crianças, uma de 8, não, uma de 11, uma de 6 e outra, a bebezinha era de 9 meses. E no au pair você não pode cuidar de bebês, você tem que cuidar de crianças a partir de 3 anos. Mas como eu estava desesperada, tipo assim, eu falei, gente, eu preciso ir, né, eu quero muito ir, e só apareceu essa família pra mim, então não me importo. Tipo, aí quando eu fui fazer o processo do visto, eu não coloquei a bebê, tipo, eu coloquei só, eu expliquei pros pais também, que não pode, no consulado eles não aceitam quando é crianças de menores de 3 anos, e aí a gente teria que colocar só as crianças mais velhas, e eles falaram, tudo bem, não tem problema, você vai cuidar das crianças mais velhas também, então a gente só tira a mais nova, né? E eu falei, nossa, beleza, então eles aceitaram, que legal, né? Gostei disso e tal. Mas aí já dá pra ver mais ou menos que, tipo, eles aceitaram, por quê? Porque eles assim, sabem que não pode e eles aceitaram porque, tipo assim, ela deve estar precisando, a gente tá precisando, e tipo assim, né, vamos fazer. Já mostra que não é uma família assim que, sei lá, né, que é tão assim corretinha, porque se eles fossem corretos, eles diriam, não, olha, realmente é só a partir de 3 anos, a criança menor, a gente vai cuidar dela e tal, você vai cuidar mais dos mais velhos, que é o trabalho do au pair, né, cuidar de crianças mais velhas, a partir de 3 anos, porque criança de bebê demanda muito tempo, e a au pair só pode fazer 5 horas por dia de trabalho, e 25 horas ao todo por semana, e cuidar de um bebê demanda muito mais tempo, né, tem que ficar ali 24 horas com ela, com a criança. A criança pequenininha, bebê, era uma menina. Eu falei, não, tudo bem, eu também cuido dela se precisar um pouco e tal, né, e tal, na minha cabeça, pensando que eu ia cuidar um pouco, só que não. E aí, tudo bem, a gente fez o visto, eu fiz o visto tudo sozinha, peguei a documentação deles e tudo mais, consegui tirar o visto. Cheguei aqui na França, eles me receberam muito bem, tinha um quarto lá pra mim, o quarto era bem confortável, tinha uma cama de casal, eu até fiz vídeos aqui no TikTok, gravei lá e tal, que eles me deram de presente, me deram uma cesta de coisas lá, de produtos, tentaram me dar também roupas de frio, porque na região que eu tava era uma região bem fria, e ia chegar o inverno já, né, e eles me deram algumas peças lá, eu falei, nossa, super gentis, que bom, né, encontrei uma família boa e tal, só que aí no 3º, 4º dia a gente saiu pra comer, o pai já me deu, assim, tipo, já depois que ele me ofereceu uma comida lá típica da região, eu não sei, da França,
e eu não gostei, era uma comida assim, tipo, nada a ver do que eu como, ovo cru com cogumelo, era um crepe com gosto de pano velho, eu não consegui comer aquilo, e ele ficou com a cara fechada pra mim, e aí começou o negócio assim, a ficar diferente, sabe? E eu falei, gente, tipo assim, ele não entende que eu não tô acostumada, eu tô acostumada a comer outra coisa, né? Mas ele ficou puto da vida porque eu não comi. Aí a gente voltou pra casa e tudo mais, e eu já fiquei assim, meio receosa, isso daí já baixou um pouco a minha alegria, assim, né? Não, alegria não, tipo assim, eu tava contente, né, de ter encontrado uma família boa e tal, mas aí depois disso eu já fiquei, gente, uma coisinha dessa fez ele ficar com uma cara dessa, feia, tipo assim, bravo. Imagine se acontecer qualquer coisinha, ele vai pirar, tipo assim, vai, sei lá, vai até me bater, não, graças a Deus isso não aconteceu, né? Mas aí eu fiquei, gente do céu. E na minha cabeça eu pensava em sair de lá depois de uns 6 meses, quando eu já estivesse mais adaptada, aprendesse a falar um pouco mais. Mas não foi assim, né? Eu saí de lá faltando, acho que ia dar 2 meses. Ia dar 2 meses que eu tava lá, não tinha nem 2 meses completo, tinha 1 mês e pouquinho que eu saí de lá. Por quê? Conheci uma pessoa, o meu namorado atual, conheci o meu namorado atual no aplicativo de relacionamento. E aí a gente marcou de sair e tudo mais, mas antes disso já tava um climinha meio estranho, porque eu já tava assim, gente, eu tô trabalhando um pouco a mais, eles não estão falando nada, sabe, eu tô trabalhando muito mais cuidando só da criança, só da bebê, que me demanda tempo, eu tô exausta e tal. E, tipo assim, eles estavam um pouco estranhos, eu já tava um pouco mais no meu canto, eles ficavam perguntando, Cristina, você tá bem e tal? E eu, tô tudo bem. Eles, a gente não quer que você seja só ao pé, a gente quer que você seja membro da nossa família, que não sei o quê. Essas coisas só pra quê? Pra gente trabalhar mais, né? Porque membro da família trabalha mais, ao pé não. E aí, já tava esse clima estranho. Quando eu conheci esse meu atual namorado, a gente marcou de sair, e era na minha folga, né? Antes de eu conhecer ele, eu não saía, eu ficava só em casa, né? Porque eu não tinha pra onde ir, se eles não me levassem pros lugares. E aí, eu saí com ele foi me buscar. Eles já, tipo assim, acharam um pouco estranho. Você conheceu ele aonde? E não sei o quê. Começou a perguntar e, tipo assim, eu acabei falando um pouco, né? Porque eu ainda tinha uma confiança neles, assim. Mas não foi bom eu ter feito isso. Mas acabei falando, né, e tal. E aí a gente saiu e tudo mais. Aí depois eu acabei, não sei se eu voltei um pouco mais tarde, eu acho que eu voltei umas 9 horas da noite. E aí eles, eu acho que já acharam um pouco estranho, né? Não queriam que eu saísse assim, sozinha, que não fosse com eles. Na segunda vez eu saí, eles, você não avisou que ia sair, era na minha folga, na folga da UPE, você pode fazer, tipo assim, você pode sair, é o seu direito de sair, ou de ficar em casa, você faz o que você quiser, normalmente deveria ser assim, mas tem algumas famílias que, assim, né, essa é problemática, essa era a minha família problemática. E aí eu falei, não, mas na minha folga, eu achei que eu poderia sair e tudo mais, e eles, você tinha que ter avisado, que não sei o quê, mas tudo bem, então tá, sai. Aí eu acabei saindo, e depois voltei um pouquinho mais tarde também, acho que era umas 9h30, 10 horas. Não, nessa segunda vez, eu tava lá com o meu atual namorado, né, a gente saiu, e já era umas 7, 8, acho que já era umas 8h30, e eu recebi mensagem do meu ex-host, né, falando, você tá até agora na rua, isso não é correto, que não sei o que, gente, eu tô na minha folga, era sábado. Isso não é correto de você fazer, isso não é hora de você estar na rua, e aqui não é um hotel. Tipo assim, começou a mandar mensagens, tipo assim, bizarra. E eu, gente, eu tô na minha folga, como assim? E aí ele, depois de uma hora, acho que era umas 9 horas, 9h30, ele falou, a gente vai fechar a casa e você não vai poder entrar. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, né? Você não vai poder entrar. E a gente só vai abrir de manhã, porque esse não é hora de você ficar na rua, tipo assim, sabe? E eu, meu Deus do céu. Então eu acabei dormindo lá na casa desse meu atual namorado e voltei pra casa no outro dia. E aí ele mandou um monte de mensagem depois pra mim, o meu host, falando que isso não era correto, que ele não ia aceitar isso, que não tava bom pra ele. Eu falei, olha, tudo bem, pra mim já tá uma situação bem complicada também. Eu não vou aceitar também ficar aqui, eu vou procurar uma outra família, se vocês também não estão felizes, tudo bem então. Pra quê? Pra que eu fui falar isso? Ele virou cão, filho, ele virou cão quando eu falei isso. Você acha que é assim, que você pode fazer o que você quiser desse jeito, não é desse jeito, a gente trouxe você pra cá, pra França, se você não ficar com a gente, então você vai ter que voltar pro Brasil, a gente vai ter que avisar as leis, avisar
as pessoas responsáveis avisar pra você voltar pro Brasil então, porque você não vai ficar aqui na França, porque a gente que trouxe você pra cá, então se você não vai ficar com a gente, você vai voltar. E eu disse assim, calmamente pra ele, olha, tipo, não é desse jeito, eu posso trocar de família. E ele, pra que eu falei isso? Ah, então você tá entendendo muito sobre a França, né, você sabe muito, você já tava tudo planejado, você já veio pra cá querendo usar a gente, querendo usar a gente só pra você vir pra França. Mas, gente, essa é a ideia do au pair. A pessoa vem, eles cedem um lugar pra gente, hospedam a gente, então é como se fosse um hotel, eles hospedam a gente na casa deles e em troca disso a gente trabalha pra eles. É uma mão lava a outra, só que ele não sei o que ele tava pensando, né? Eu falei, olha, eu acho que você não entendeu direito como que funciona o au pair. E cada vez que eu falava, ele virava ele virava um campo, ele falava... Eu falei, olha, eu quero então sair no dia 29, porque dia 30 de setembro é meu aniversário, eu não quero ficar aqui ainda. E ele, o quê? Você acha que é assim? Você acha que você pode escolher quando você quer sair daqui? E eu, gente, eu tô prisioneira aqui, eu não sei? Sim, eu acho que eu posso sair quando eu quero. Não, eu assim, gente do céu, não é desse jeito, você não pode fazer isso, porque você trabalha pra gente, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele, tá bom, então, se você, então... E eu falei, não é desse jeito, as coisas, tipo assim, eu vou cumprir com um prazo que é de 15 dias, pra poder sair, né? E ele, não é assim que funciona, mas tudo bem, então se você quiser sair, a gente arruma suas coisas, eu até te ajudo a arrumar suas coisas pra você sair agora daqui de casa. Agora, eu não tinha pra onde ir. Eu ainda ia procurar uma família, eu tava procurando uma família ainda. E ele, assim, sabe, instigando pra, tipo assim, mostrar que era ele que tava no poder, sabe? Que ele era o dono da casa e eu tinha que baixar a bola, não podia falar nada, eu tinha que falar amém pra tudo que ele falava, sabe? E, tipo assim, eu não tava com muito dinheiro, então eu fiquei numa pilha de nervos, assim, sem saber o que fazer, sabe? Até minha irmã, que não tem muita condição, falou, Cristina, eu tento enviar dinheiro pra você tentar sair daí, pra você ir pra algum lugar e tal. E eu, gente, eu não sei o que eu vou fazer. Conheci uma outra pessoa, um outro rapaz que disse que me auxiliaria se eu quisesse ficar na casa dele até uma outra família, eu poderia. E foi o que eu fiz, sabe? Mesmo não conhecendo muito bem o rapaz, que não era o meu não era o meu atual namorado, era um outro rapaz que eu conversava antes do meu atual namorado, que falou, olha, se você quiser, você pode ficar aqui na minha casa, né, até você encontrar uma outra família, porque realmente essa família parece bem bizarra, né? E esse rapaz que eu fiquei na casa, ele é daqui da região que eu estou morando atualmente, que é de Annecy, mas a gente só conversou esse tempo, ele só me auxiliou, eu fiquei lá na casa dele, mas ele, assim, queria um relacionamento, queria alguma coisa, mas eu não tinha me envolvido muito com ele, e sim com o meu atual namorado, e ele só me auxiliou, e eu acabei saindo lá dessa família, e fiquei na casa dele, e consegui encontrar uma outra família, que era em Paris. Só que era um pai solo, e eu falei, eu acho que eu não sei se eu vou querer um pai solo e tal, eu fico meio receosa, um homem só eu dentro de casa e tal. Mas eu não tinha pra onde ir, então eu falei, eu vou, né? Mas graças a Deus tinha conversado com uma outra família, só que ela não tinha me dado certeza, que foi a família que eu fiquei 11 meses, e ela falou, olha, se você quiser, a gente gostou de você, você pode vir. E eu já tava marcada pra poder ir pra outra família, né? Pra família de Paris, pro pai lá da família de Paris. E eu falei, olha, eu prefiro uma família que seja o pai e a mãe, então eu vou deixar a família de Paris pra lá e vou voltar pra região que eu tava, que era perto da região onde eu tava. Essa família que eu fiquei 11 meses, era a região mais fria também. Então eu falei, não, vou, e fui pra lá. Mas foi, assim, aterrorizante essa primeira parte, esse primeiro mês, porque foi toda essa loucura, e acabou que eu tive que sair às pressas de lá dessa minha primeira família, por causa dessa situação, muito por causa do meu atual namorado, porque eu conheci ele, eu saí e tal, e eles não gostaram disso, odiaram, na verdade, eles queriam que eu ficasse só com eles, que eu saísse só com eles, e não é assim, gente, a gente sai com a família, sim, mas a gente tem que ter uma liberdade de sair com o que a gente quer, de conhecer o país e fazer coisas sozinha, não só com a família, e eles não aceitaram isso, então foi um pouco extremo a situação e tal, mas graças a Deus consegui sair de lá, sã e salva. Depois não tive mais contato com a família, e um detalhe, eles tinham que me pagar, né, um mês, mas eles falaram, a gente não vai te pagar enquanto não der o dia correto, que seria o dia de você pagar. Isso não tava certo. Se eu tava saindo, eles tinham que ter me pagado, mas eles, pra fazer pirraça, eles não queriam me pagar, e eu fiquei assim, sim, sem saber o que fazer, porque eu tava com pouco dinheiro, e era 200 euros, eu acho, quase 300 euros, e isso iria me ajudar bastante. E eles sabiam disso, né? Então eles não queriam me auxiliar, não queriam me ajudar, não. Então, eu falei, tudo bem, só quero sair daqui, porque realmente tá um inferno, eu vou sair daqui e tal. E se vocês quiserem me pagar, então me paguem, né, no dia tal.
a gente faz as coisas corretas, não é igual você, a gente vai fazer o pagamento, mas não vai ser agora. E eu assim, tudo bem então, né? Seja o que Deus quiser. Nem tava mais esperando, eles acabaram pagando certinho, depois no mês que deu lá a data, que foi, eu saí dia 23, eles iam me pagar no dia 5 do outro mês, que foi outubro. E acabou que pagou e tudo certo, mas foi uma situação bem complicada essa primeira família. Eu não imaginava que ia ser assim, porque eu via muitos relatos na internet, né, de meninas falando de experiências muito complicadas, que foram expulsas e tudo mais, e eu morria de medo. E acabou quase acontecendo comigo, né, mas graças a meu bom Deus, eu tive pessoas boas no meu caminho, que me auxiliaram, que eu consegui apoio. E eu vim com um pouco de dinheiro também, então isso me auxiliou, graças a Deus. Se eu precisasse, eu poderia ficar em um lugar até eu encontrar uma outra família, mas eu não queria gastar esse dinheiro também, porque, né, é difícil a gente conseguir um dinheirinho aqui, e aí eu não precisei gastar, graças a Deus, mas encontrei logo uma família, e me mudei pra casa da família, e foi tudo bem, e foi uma experiência bem melhor e bem mais tranquila, mas eu fiquei bem traumatizada, eu ficava assim, meu Deus do céu, qualquer coisa que eu fizesse, eu já ficava, ai gente, será que a família não vai querer que eu fique mais aqui? Tipo, era assim, sabe, era uma tensão o tempo todo uma tensão. E como, o au pair é uma tensão todos os dias, porque você tá na casa de uma família que você não sabe quais que vão ser as reações dela. Às vezes parece ser uma família legal no início, mas pode mudar de uma hora para outra, né? Mas foi isso que aconteceu na minha primeira família, porque que eu saí de lá nas carreiras, né? Mas graças a Deus depois foi uma experiência um pouco melhor. Se vocês tiverem algumas dúvidas, eu falei um pouco mais aqui, falei bastante até. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntas, podem me perguntar aqui nos comentários, deixem aqui nos comentários, se inscreva aqui no canal. Se você quiser ficar mais por dentro, saber mais coisas, eu tô disposta a explicar pra vocês e falar o que eu puder falar pra poder auxiliar da melhor maneira possível, tá bom?